Mateus. Este evangelho cita muitos textos do Antigo Testamento. Ele se destinava primordialmente ao público judeu, para o qual apresentava Jesus como o Messias prometido. Mateus narra a história de Jesus desde seu nascimento até sua ressurreição e põe ênfase especial nos ensinamentos do Mestre. Marcos. Marcos escreveu um evangelho curto, conciso e cheio de ação. Seu objetivo era aprofundar a fé e a dedicação da comunidade para a qual ele escrevia. Lucas. Neste evangelho é enfatizado como a salvação em Jesus está ao alcance de todos. O evangelista mostra como Jesus estava em contato com as pessoas pobres, com os necessitados e com os que são desprezados pela sociedade. João. O Evangelho de João, pela sua forma, se coloca à parte dos outros três. João organiza sua mensagem enfocando 7 sinais que apontam para Jesus como Filho de Deus. Seu estilo literário é reflexivo e cheio de imagens e figuras de linguagem. Atos. Quando Jesus deixou os seus discípulos, o Espírito Santo foi habitar com eles. Este livro foi escrito por Lucas, o médico amado. Ele relata acontecimentos da história e da ação da igreja cristã primitiva, mostrando como a fé se propagou no mundo mediterrâneo de então. Romanos. Nesta importante epístola, Paulo escreve aos Romanos sobre a vida no Espírito, que é dada pela fé aos que creem em Cristo. O apóstolo reafirma a grande bondade de Deus e declara que, através de Jesus Cristo, Deus nos aceita e nos liberta de nossos pecados. 1 Coríntios. Esta epístola trata especificamente dos problemas que a igreja de Corinto estava enfrentando: dissensão e imoralidade, problemas quanto à forma da adoração pública e confusão sobre os dons do Espírito. 2 Coríntios. Nesta epístola, o apóstolo Paulo escreve sobre o seu relacionamento à igreja de Corinto e as dificuldades que alguns falsos profetas haviam levado ao seu ministério. Gálatas. Esta epístola expõe a liberdade de pessoas que creem em Cristo com respeito à lei. Paulo declara que é somente pela fé que as pessoas são reconciliadas com Deus. Efésios. O tema central desta epístola é o propósito eterno de Deus. Jesus Cristo é a cabeça da igreja, que é formada a partir de muitas nações e raças. Filipenses. A ênfase desta epístola está no gozo que o crente em Cristo encontra em todas as circunstâncias da vida. O apóstolo Paulo a escreveu quando estava encarcerado. Colossenses. Nesta epístola, o apóstolo Paulo exorta os cristãos de Colossos para que abandone suas superstições e que Cristo seja o centro de sua vida. 1 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo dá orientações aos cristãos de Tessalônica a respeito da volta de Jesus e dos homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. 2 Tessalonicenses. Como em sua primeira epístola, o apóstolo Paulo fala sobre o retorno de Jesus ao mundo. Também trata de preparar os cristãos para a vinda do Senhor. 1 Timóteo. Esta epístola serve de orientação a Timóteo, um jovem líder da igreja primitiva. Apóstolo Paulo lhe dá conselhos sobre a adoração, o ministério e os relacionamentos dentro da igreja. 2 Timóteo. Esta é a última epístola escrita pelo apóstolo Paulo. Nela lança um último desafio a seus companheiros de trabalho. Tito. Tito era ministro em Creta. Nesta epístola, o apóstolo Paulo o orienta sobre como ajudar os novos cristãos na fé. Filemão. Filemão é instado a perdoar seu escravo Onésimo, que havia fugido. Filemão deveria aceitá-lo de volta como a um irmão em Cristo. Hebreus.
Esta epístola exorta os novos cristãos a não observarem mais rituais e cerimônias tradicionais, pois em Cristo eles já foram cumpridos. Tiago. Tiago aconselha os cristãos a viverem na prática da sua fé e, além disso, oferece ideias sobre como isso pode ser feito. 1 Pedro. Esta epístola foi escrita para confortar os cristãos da igreja primitiva que estavam sendo perseguidos por causa de sua fé. 2 Pedro. Nesta epístola, o apóstolo Pedro adverte os cristãos sobre os falsos mestres e os estimula a continuarem leais a Deus. 1 João. Esta epístola explica verdades básicas sobre a vida cristã com ênfase no mandamento de amarem uns aos outros. 2 João. Esta epístola, dirigida à senhora eleita e aos seus filhos, adverte os cristãos quanto aos falsos profetas e enganadores. 3 João. Em contraste com sua segunda epístola, esta fala sobre a necessidade de receber os que pregam a Cristo. Judas. Judas adverte seus leitores sobre a má influência de pessoas alheias à irmandade dos cristãos. Apocalipse. Este livro foi escrito para encorajar os cristãos que estavam sendo perseguidos e para afirmá-los na confiança de que Deus cuidará deles. Usando símbolos e visões, o escritor ilustra o triunfo do bem sobre o mal e a criação de uma nova terra e um novo céu. A Bíblia em resumo, o livro dos livros. A Bíblia em resumo, parte 2. Deus é fiel. A Bíblia, o livro de Deus. A Bíblia em resumo, parte 3.